Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Meus amigos, boa noite. Que Jesus, nosso Mestre amado, esteja conosco hoje e sempre. Nós estamos estudando a questão 87 do Livro dos Espíritos, na qual Kardec ele vai perguntar aos espíritos o seguinte: ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? Ou seja, os espíritos eles ficam numa região fixa, limitada, determinada ali no espaço, ou seja, os espíritos ficam em tal lugar, ficam ali na Lua, ficam na Terra, determinado planeta, determinada região fechada, vamos dizer assim. E os espíritos vão responder: estão os espíritos por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos, tendes muito deles de contínuo a vosso lado, observando-vos e sobre vós atuando sem o perceberdes, pois que os espíritos são uma das potências da natureza e uns instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Nem todos, porém, vão a toda parte. Por isso que há regiões interditas aos menos adiantados. É nessa seção do Livro dos Espíritos, Kardec estuda a composição do todo universal. Conforme a questão 84, nós vemos que o todo, ou seja, tudo que existe no universo, a gente entendendo como tudo que engloba no universo, é constituído de três partes: Deus, Espírito e matéria. Também podemos ver nas questões anteriores que o Espírito, por preexistir e sobreviver a tudo, ele é o principal na ordem das coisas. Os filósofos gregos eles já diziam que o que é material, aquilo que é matéria, aquilo que é sensitivo, aquilo que a gente pode sentir, passa e acaba. E o que é da alma, ou seja, aquilo que é do espírito, aquilo que é imaterial, é permanente. E assim, diziam eles, o homem deveria preferir as coisas da alma, que são imperecíveis, às coisas da matéria, que são temporárias. Entretanto, apesar da matéria e espírito serem mundos diferentes, ou seja, serem coisas distintas, há uma incessante correlação entre esses dois mundos, porquanto um mundo age sobre o outro incessantemente, como os espíritos disseram na resposta. O espírito ele age sobre a matéria através da animação de um corpo físico. O nosso corpo ele é dirigido, comandado por um espírito. Assim, o corpo de um homem se move, age, trabalha através do desejo, do impulso que do espírito que anima este corpo. Dessa forma, quando um grupo de homens, umas pessoas, através do trabalho, modifica as paisagens da natureza, pelas construções, desmatamentos, etc., na realidade, o espírito que está transformando o meio ambiente. Ou seja, quando há uma mudança no mundo material, promovida pelo homem, na realidade, quem fez essa mudança, quem foi o agente dessa mudança, foi o espírito. É tanto que nós aprendemos que os espíritos, mesmo os espíritos desencarnados, eles podem agir sobre a matéria. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel nos informa que Jesus e outros espíritos puros que comandam o nosso sistema solar, eles deliberaram, há bilhões de anos atrás, a formação do planeta Terra. E então, por processos que nós ainda desconhecemos, eles agiram sobre a matéria dispersa na órbita solar a fim de construir o planeta Terra. Não só o espírito atua sobre a matéria, mas a matéria também
conforme a gente aprendeu, ela atua sobre o espírito. Quando um espírito habita um corpo material, o corpo, nosso corpo, né, nosso corpo somático, nossas mãos, pés, cabeça, esse corpo nosso de carne, o corpo transmite ao espírito as sensações materiais. E essas sensações, elas podem ser sensações de prazer e satisfação, como também de dor, fome, frio, etc. Tanto as sensações agradáveis quanto as desagradáveis, elas servem de educadoras ao espírito. Também servem de estímulo ao aprendizado e ao desenvolvimento intelectual do homem. É por isso que o homem, no desconforto, ele desenvolve uma maneira de construir uma casa. Na dor, ele desenvolve a medicina, ele desenvolve a sua intelectualidade. E também a própria dor, o sofrimento em sociedade, acaba por desenvolver a nossa moral, ou seja, aquilo que nós entendemos ser correto na nossa vida em sociedade. Ou seja, a sociedade em conjunto estabelece regras para que se viva em harmonia, procurando uma melhor maneira de ter mais conforto, de ter mais segurança para os seus membros. E isso serve de educação para o espírito. E essa moral, ou seja, aquelas regras de convivência em grupo, acabam com o tempo se transformando numa ética do espírito. Ou seja, eu aprendo que fazer mal ao semelhante, eu tirar aquilo que não me pertence, é um erro em si. Aquilo se torna intrínseco do próprio espírito. Então, as necessidades materiais, a necessidade de conforto, de segurança, de sobrevivência, elas acabam por educar o espírito ao longo da sua jornada evolutiva. Assim, espírito e matéria, eles vivem em permanente contato entre si, muito embora eles constituam mundos independentes entre si. Na questão que nós estamos estudando essa noite, Kardec questiona se os espíritos ficam em determinada região, numa região específica no espaço. De acordo com a resposta, os espíritos eles estão por toda parte do universo. Em outros trechos da codificação, nós veremos que mesmo os planetas que, na nossa vista, nas nossas investigações atuais, eles estão vazios e desabitados, eles possuem uma população de espíritos. Ou seja, mesmo aqueles planetas que a gente olha hoje pelos telescópios, não vê nada, planeta Marte, Vênus, Júpiter, Saturno, Urano, aparentemente vazios, os espíritos nos ensinam que lá tem uma população de espíritos. Esses espíritos não são, entretanto, fisicamente iguais aos planetas do planeta Terra. Ou seja, fisicamente existe uma diferença entre nós e esses outros habitantes. Nós também aprendemos que os espíritos eles podem se mover livremente pelo mundo material. Mas essa liberdade de locomoção, ela é limitada pela condição evolutiva dos espíritos. Ou seja, cada espírito, pela sua condição, que é única em relação aos outros espíritos, possui uma liberdade de locomoção pelo universo que é conforme a sua condição. Os espíritos puros, eles podem se movimentar por toda parte, inclusive entre os diversos mundos. Ou seja, um espírito puro, da categoria de um Cristo, ou parecido, semelhante, ele pode ir de um planeta para o outro, com facilidade. E eles o fazem praticamente pela velocidade do pensamento. Tamanha é a facilidade que eles têm de se locomover, de movimentar entre um ponto e outro do espaço. Por isso que para eles não há limites no universo. Já os espíritos imperfeitos, eles dependem muito da sua inteligência,
da sua materialidade, da sua moral, para poderem se locomover. Ou seja, depende muito da condição do espírito. Há espíritos superiores, espíritos que já estão um pouco mais evoluídos, que se locomovem com uma grande facilidade. Eles podem ir das zonas inferiores do planeta até as zonas mais superiores do planeta. Entretanto, os espíritos ainda animalizados, ou seja, os espíritos ainda muito ligados à matéria, aos sentidos físicos, eles se locomovem com dificuldade. E tem espírito, nós aprendemos, que eles somente andam, é como se fossem espíritos encarnados, ele não tem capacidade de se movimentar, ele só consegue andar, e para movimentar uma grande distância, ele precisa de um meio de locomoção no mundo espiritual. Assim como os homens encarnados. Eu para ir de um país para o outro, uma distância grande, eu preciso de um carro, de um avião, de um meio de transporte. Tem espírito inferior, que devido ainda à sua inferioridade, para ele ir para uma distância maior de um ponto a outro, ele por si só não dá conta. Ele precisa que um meio de transporte no mundo espiritual. E não conseguem, de maneira sozinho, transitar das esferas mais inferiores às esferas superiores do planeta Terra, assim como os espíritos mais elevados conseguem fazer. Você pega um espírito da ordem de um Bezerra de Menezes, ou equivalente, ele sai de uma zona superior, vai a uma zona de sofrimento, dificuldade, ele vai com facilidade. E por si só, um espírito mais inferior, mais animalizado, ele não consegue fazer isso. Os espíritos, por sua natureza diferente da natureza material, eles não são, de uma forma geral, perceptíveis aos homens ordinários, ou seja, como a natureza do espírito ela é diferente da natureza da matéria, nós, de uma maneira geral falando, nós não podemos ver e perceber os espíritos. E é por isso que nós temos ao nosso lado, convivendo conosco, espíritos e não percebemos. A gente tem espírito do nosso lado e a gente não, acompanhando, como está dito na resposta, convivendo conosco muitas vezes e a gente não percebe esses espíritos. Estes espíritos podem ser tanto nossos amigos e protetores, quanto também nossos inimigos e obsessores. Os espíritos dos homens encarnados, os espíritos e homens encarnados podem transmitir pensamentos entre si. Nós podemos nos comunicar, e fazemos isso sem perceber, nos comunicar com os espíritos diversos, sejam inferiores, superiores, nós nos comunicamos com eles continuamente através dos pensamentos. Os espíritos, a não ser os muito inferiores, eles podem ver os nossos pensamentos. E nós, se bem desenvolvermos essa habilidade, nós poderíamos ouvir os pensamentos dos espíritos e distingui-los dos nossos pensamentos. Ou seja, eu vou ouvir na minha mente um pensamento, uma sugestão, e conseguir distinguir, falar, não, esse é um pensamento que é meu, é um pensamento sugerido, é algo dito na minha mente. Isso exige uma certa educação da nossa parte. A capacidade de distinguir o pensamento que é meu de um pensamento sugerido. A gente precisa ter um pouco de concentração, conhecimento próprio, habituar a ouvir a própria mente, ter serenidade íntima para começar a fazer essa distinção. Os espíritos ensinam que a melhor maneira da gente afastar da nossa presença os maus espíritos e atrair a companhia dos bons espíritos é a prece e a prática do bem. Pela prece, o homem eleva o seu pensamento e entra em sintonia mental com os espíritos superiores. Nossas preces são ouvidas nos planos elevados
E na medida que é possível e permitido, os espíritos procuram nos auxiliar. Pela prática do bem, os espíritos estão à nossa volta, nossa companhia, no intuito de nos auxiliar e de nos intuir, dirigir os nossos pensamentos, dando sugestões nas tarefas que nós nos dispomos a fazer. Quem faz algo por alguém, ele se torna credor de gratidão das almas queridas daquele que foi beneficiado pelas nossas ações. Assim nós aprendemos que os espíritos eles estão por toda a parte. Mesmo nas regiões que nós julgamos desertas, mesmo em nossa companhia, quando a gente acha que nós estamos sozinhos, nós temos espíritos ao nosso lado. E a doutrina espírita nos ensina que uma questão muito importante é a da sintonia mental. Com quem nós estamos nos sintonizando. Não existe para o espírito desencarnado a barreira física. Assim, nós podemos, pelo pensamento, nos sintonizar com aqueles espíritos queridos que estão numa distância maior. E eles podem transmitir e responder aos nossos pensamentos. O que nós precisamos é essa educação mental, uma educação íntima de poder separar os nossos pensamentos dos pensamentos sugeridos. E mais uma vez, eles nos sugerem, nos ensinam, olha, para você afastar a companhia dos maus espíritos, dos espíritos que querem o seu mal, o mal de outras pessoas, e atrair a companhia dos bons espíritos, dos espíritos protetores, a melhor forma é através da oração e da prática do bem desinteressado. Assim, nós estaremos em boa companhia espiritual. Que Jesus, o nosso Mestre, nos abençoe hoje e sempre. Obrigado.